Ora, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos aqui à Fundação Cidade de Lisboa para mais uma conferência da série Pontos Lisibonenses, que apesar deste dia sombrio e chuvoso, que também faz falta a chuva, dificulta, digamos, a deslocação de fim de tarde, mas é um grande prazer constatarmos que a sala está cheia. Queria, naturalmente, cumprimentar todos. Se me permitem dar uma palavra especial ao Sr. Almirante José Manuel Silva Carreira, Vice-Presidente da Academia de Marinha, ao professor catedrático de Direito, o professor Luís de Lima Pinheiro, enfim, tantas personalidades, o Dr. Gonçalo Sequeira Braga, meu querido amigo e presidente, o Dr. Alípio Dias, também curador da Fundação, o Sr. Almirante Salinas Ribeiro, aqui presente também, enfim, tantas personalidades aqui, que eu queria agradecer e distinguir também pelo agradecimento que temos e a alegria que temos aqui na Fundação de proporcionar mais uma conferência, digamos, da iniciativa da Fundação, mas através sempre do Sr. Dr. António Cristão Tavares, que tem sido inexcedível, digamos, na proposta de sugestões de temas e, de facto, temos feito aqui conferências de índole muito diversa, cobrindo temas bastante diferentes, mas que têm captado sempre uma atenção de alguém que gosta de partilhar connosco também os ensinamentos, as memórias, as reflexões de vários tipos. E hoje temos aqui o grato prazer de contar com o Sr. José Manuel Agrelos, que simpaticamente acedeu ao nosso convite para preferir esta conferência que se intitula Um olhar sobre a Marinha de Guerra Portuguesa no Lago de Nhaça. Tenho a certeza que, enfim, vamos todos apreciar imenso, digamos, aquilo que fez o favor de preparar e, portanto, teremos com a maior atenção à sua conferência. Tenho a certeza que muitos dos presentes conhecem o Lago de Nhaça, conheceram o norte de Moçambique, os problemas da Marinha, das embarcações, enfim, das aventuras e desventuras, tanta coisa, tanta memória, com certeza nos traz para muitos de nós, digamos, esta situada no espaço e no tempo, estas memórias do Lago de Nhaça. Eu, pessoalmente, só tive, e não foi há muitos anos no Lago de Nhaça, mas foi do outro lado, do Lago do Malawi. Fui lá em serviço e estive num sítio muito interessante, muito agradável, que é a Baía dos Macacos, ou Monkeys Bay. Monkey Bay, que só vi no Moçambique, salvo seja do outro lado, mas pronto, de qualquer modo tenho minimamente conhecimento da região, mas de resto não tenho nenhum e tenho a certeza que me vai deslumbrar. Sr. General Agrelos, muito obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Vocês estão a ouvir bem? Sim. Gostava de cumprimentar, em primeiro lugar, o Sr. Professor António Carmona Rodrigues, Presidente da Fundação Cidade de Lisboa, e o Dr. António Castelo Tavares, também aqui na mesa, os seus curadores e administradores da Fundação, os seus almirantes, comandantes, camaradas de Marinha e da Reserva Naval que estão aqui, convidados da Fundação, amigos e família. Meus senhores e meus senhores, por extrema generosidade do professor António Carmona Rodrigues, fui convidado para esta palestra sobre a Marinha no Lago de Nhaça. Para mim, constitui uma grande honra, pois não passo de um entusiasta da história e, neste caso, um simples testemunho pessoal da ação operacional e estratégica da Marinha no Lago de Nhaça, onde cumpri o meu serviço militar obrigatório. Com as qualificações universitárias necessárias, concorri à Marinha e fui incorporado no 9º curso de formação de oficiais da Reserva Naval, na classe Marinha, em 1966. Fim a recruta na Escola Naval, fui nomeado para Moçambique como comandante da lancha de fiscalização Mercúrio, lancha de fiscalização Mercúrio. Chegado a Lourenço Marques, hoje Maputo,
E antes de partir para o Niassa, tive o primeiro contacto com a realidade do lago nos vários briefings que me foram dados pelo então capitão-tenente Rosa Clotilde. Falando algumas noções sobre o que é o Lago Niassa, é o nono maior lago do mundo, é o terceiro da África, depois do Lago Vitória e do Lago Tanganica. Deste faz uma pequena diferença só em comprimento. Tem 580 km de comprimento, cerca de 90 km do Lago na máxima área aproximada de 300.800 km², que é aproximadamente um terço de Portugal, e a profundidade máxima é de 700 metros. Está situado a uma altitude de cerca de 500 metros, bastante alto, sendo a água doce, límpida e pura, embora pobre em cálcio, quase destilada. No lago predomina o clima tropical, com uma temperatura à superfície entre 23 a 28 graus centígrados, podendo em novembro chegar aos 30, mês em que começa a época da chuva e se prolonga até março. O lago não tem marés, mas existem variações do seu nível grandes, que podem ir de 2 a 4 metros, 5 metros, com o máximo em maio, no fim da época das chuvas, e o mínimo em dezembro, na época seca. Os ventos dominantes são importantes, estão aqui observados na marinha, como sabem, para barcos de pequena calado, são o Moera, que era de sopra de sul, na época seca, levantando ondas que podem atingir 3 a 4 metros, que mantém por vários dias, mesmo quando o vento cai. E o Lilinha, que sopra do oeste, vindo do Malawi, na época das chuvas, levanta grande ondulação que pode atingir 5 a 6 metros, mas que desaparece logo que o vento cai. A vaga levantada pelos dois ventos é de período curto, o que é muito incómodo para a navegação de pequenos navios, como era o caso das lanchas. Era preciso cuidados redobrados com o mar pela popa para que a lancha não se tornasse ingovernável e entrar em sincronismo com a onda. O Lago Niassa também tem uma riqueza única em peixes ciclídeos. São os peixes de aquário. É a maior presença em relação a qualquer outro lago do mundo e é uma das fontes de rendimento do Malawi. A população que vive no lago é maioritariamente Nyanja, o nome em Xixela quer dizer povo do lago, com pequenos grupos de Jawas no norte de Muponda, mas a Nyanja é também maioritária do lado de Malawi. O Lago Niassa é conhecido dos portugueses desde o fim do século XVI e teve ao longo do tempo várias denominações: Maravi, Maganga, Ganja Grande, vários nomes. No século XVII foram vários exploradores que referiram este lago e o português Gaspar Bucarro, em 1616, descansou nas margens do Lago Niassa, a que chamou Lagoa que parece mar, deixando cuidadosamente escrito o caminho que seguia. Nos princípios do século XIX, os portugueses fizeram várias explorações no lago e em setembro de 1859 o Lago Niassa foi visitado pelo missionário inglês David Livingstone, a quem se atribui nessa data, pelos ingleses, a sua descoberta e o conhecimento da região. Sabe-se que a afirmação não é verdadeira. Embora sem o mérito da descoberta, as explorações de Livingstone deram um inegável contributo para o conhecimento das regiões e povos do Niassa. Não por ser o primeiro explorador daquelas regiões, mas por ser dele e da sua autoria as mais antigas observações geológicas. No entanto, na Conferência Internacional da Sociedade de Geografia realizada em setembro de 1880 em Paris, o abade bispo de Orano, convento de Beneditino de Moissac, declarou por escrito: o interior da África foi percorrido pelos portugueses a partir dos finais do século XVI. Os portugueses, nessa altura, conheciam melhor o interior deste continente e a região dos lagos que nós conhecemos hoje em dia. Logo, Livingstone reencontrou aquilo que os portugueses já haviam descoberto e mais tarde serviu-se dos conhecimentos dos portugueses sem ter a lealdade de o dizer. As explorações portuguesas evidenciam-se com a apresentação do mapa cor-de-rosa, pretensão que Portugal tinha de ligar os territórios de Angola a Moçambique. Os nossos velhos aliados que pretendiam desenvolver o projeto da ligação do Cairo à África do Sul do comboio foram totalmente contra e lançaram em 1890 um ultimato de guerra, se todos se lembram, ao rei Dom Carlos, e este teve de ceder. No ano seguinte, em 1891, Portugal assinou um contrato com a Inglaterra e que, em linhas gerais, fixava como fronteira a margem este do Lago Niassa, na parte em que as águas do lago tocavam em terras de Moçambique, numa extensão de 222 km. Assim, a fronteira portuguesa de Moçambique no Lago Niassa era a nossa margem, sendo que todas as águas do lago pertenciam à Neozelândia, por possessão inglesa.
Esta decisão não parece estranha, porque quando a criação da Federação da Rodésia e Nyasaland Central African Federation, que entre 1953 e 63 era uma organização semi-independente, a posição britânica é fixar as fronteiras nas praias de Tanganica, antigo protetorado alemão, a norte de Moçambique, passou a ser administrado pela Sociedade das Nações depois da Primeira Guerra Mundial, dando à Federação o controle total do lago. Houve inúmeros incidentes embaraçosos com os nossos aliados britânicos, como, por exemplo, o corta-meio das embarcações nativas que estavam abicadas à praia, deixando apenas a parte que estava em terra e destruindo a parte dentro da água para demonstrar que o lago de Niassa era da sua jurisdição. Todos estes incidentes e a falta de marcação precisas nas fronteiras entre Moçambique e a Nyasaland levaram a que a 18 de novembro de 54 se assinasse um contrato entre Portugal e a Inglaterra para redefinir as fronteiras. Tratados sobre as suas novas linhas de fronteiras no Lago de Niassa. Estas seguiam a nossa costa, a meia distância entre as duas margens, com exceção das ilhas de Likome e Chisolo, com 2 milhas de água e à sua volta, onde existia uma missão anglicana. O Tanganica e, posteriormente, a Tanzânia, nunca conseguiram ter soberania das águas do lago, o que foi, e ainda é, um centro de conflitos que mais à frente falaremos. Em 1956, 2 anos depois das fronteiras serem definidas, num acordo luso-britânico, tiveram início os rigorosos levantamentos hidrográficos de todo o lado, efetuados do lado português e inglês, respectivamente pela Missão Hidrográfica de Marinha do Ministério do Ultramar e pelo Lake Nyassa Survey. A Missão Hidrográfica de Marinha concluiu o roteiro do Lago Nyassa em novembro de 1959. E além das castas de toda a margem portuguesa do lago, continha também os planos dos 3 portos principais do nosso lado, que são Kobwe, Ntangula e Mpong. Várias embarcações apropriadas para o efeito foram levadas para o lago, e entre elas uma de madeira com cerca de 12 metros. Não sei se consegue pôr ali. Parece que há ali um lugar. Olha, depois se verá. Uma de madeira com cerca de 12 metros, que era a mina, que todos que por nessa passaram se lembram com certeza. Foi a primeira embarcação a motor da Marinha Portuguesa no lago. E que posteriormente, depois quando eu lá estava, foi transformada pelo comandante Conceição e Silva em vários seus oficiais. Mas foi a primeira embarcação que esteve no lago, a motor do lago desse. 3 anos depois foi decidida a construção de uma base naval e Ntangula foi o local escolhido. Era uma baía razoavelmente grande, muito bem abrigada e com bons fundos. A base começou a ser construída em 1962 pela firma portuguesa Paixão e Filhos. Inicialmente, foram construídos 2 aquartelamentos completos para 74 homens, 10 moradias, duplex, uma torre com depósito de água no topo, que depois iria ter um farol, que era muito importante para a navegação, casa de geradores da base, um edifício final com plano inclinado para a lagem das lanchas e todos as organizações ligadas a uma base. Toda a base, na altura, era vedada por uma rede de arame farpado. Posteriormente, foi construído ainda em 1963 um campo polivalente de cimento com iluminação, os mais diversos jogos e em 64 uma piscina. Este excelente complexo naval do Lago Nyassa começou a funcionar em agosto de 1963, com a chegada do primeiro-tenente Sérgio Filhão, nomeado capitão da Capitania dos Portos do Lago Nyassa e comandante do Comando da Defesa Marítima do Lago Nyassa, 2 meses antes, pelo chefe de Estado-Maior da Armada, Almirante Rebouret da Silva. A base arrancou com apenas 2 elementos da Armada, um tenente, que era o tenente Sejão, e um cabo telegrafista, e 9 marinheiros, auxiliares do recolhimento local, para o serviço da capitania e com um armamento rudimentar. Isto era possível, pois a guerrilha ainda não tinha começado e as populações eram pacíficas, como sempre foram, mesmo ao longo dos tempos, durante o conflito armado. Fora da base havia o edifício do posto administrativo, uma escola primária e o céu de cantina do Henrique em Porto do Sul. A base foi oficialmente inaugurada em outubro de 63, quer dizer,
um ano depois. A cerimónia foi presidida pelo Ministro da Defesa Nacional, General Gomes de Araújo, e contou com cerca de 100 convidados, onde estavam o Governador-Geral de Moçambique, Almirante Salmento Rodrigues, os 3 chefes militares da província de Moçambique, Almirante Cardoso de Oliveira da Marinha, General Carrasco do Exército e General Machado Barros da Força Aérea, estando o Bispo de Vila Cabral entre as autoridades civis. Seguiu-se um almoço volante, que, à falta de serviços de catering, foi preparado pela mulher do então primeiro-tenente de Zilhão, a Sra. Maria Manuela de Zilhão. Queria aqui, se me permitem, fazer uma parêntese para agradecer ao comandante Sérgio Zilhão, que está aqui connosco na primeira fila, que facultou a quase totalidade dos elementos heróicos históricos de início da base de Tagulo. Simultaneamente, mostrar-lhe a minha enorme admiração pelo seu trabalho, em condições muito difíceis, no desenvolvimento da base, onde permaneceu 3 anos, sempre com a sua mulher e 3 filhos pequenos de 2, 4 e 6 anos, num lugar ermo da civilização, com todos os riscos que a situação poderia acarretar. Foi o oficial da Armada que mais tempo esteve no Ameaça, tendo exercido todos os postos de comando. Antes da inauguração da base naval, já tinha sido decidido a vinda de navios de guerra para patrulhar as nossas águas do mar. Assim apareceu logo após a inauguração da base o primeiro navio, que foi a lancha Castor NRP 389, em novembro de 63, que tinha como guarnição um oficial, um sargento de manobras, 6 praças e uma guarnição, que era uma guarnição standard em todas as lanchas de fiscalização da sua classe. A lancha veio do navio até na Cala, depois do comboio até Nova Freixo, e realizou-se a etapa final a Temponda por estradas e picadas, num atrelado especial. Toda esta muito difícil operação foi chefiada pelo comandante Mário Guerra e engenheiro maquinista naval Pedro Conceição Mozinho, realizada numa altura em que ainda não havia guerrilha declarada. Julgo que temos entre a assistência um neto do senhor que hoje em dia almirante. Foi contra o almirante. Foi contra o almirante. Nesta altura era comandante de Mário Guerra. O primeiro comandante da lancha foi durante 2 anos o comandante Zilhão, que acumulava com o comando da defesa marítima e o comando dos portos de Lago Nhaça. Apraz-me contar uma história do comandante Zilhão, que já está aqui. No preenchimento dos CITREPs das missões, o comando naval insistia em saber qual era a capacidade da aguada da Arca. Ou seja, a provisão de água doce nas viagens marítimas que normalmente os navios de guerra têm. E que não era preenchido pelo comandante Zilhão. A resposta do comandante Zilhão perante a existência do comando naval para responder a esta coisa foi desconcertante. A capacidade do Lago Nhaça. A base teve inúmeras visitas oficiais e em agosto de 1964 o Presidente da República, Almirante Américo Tomás, visitou o Nhaça e embarcou na Castor em Ponda por uma curta volta pela Bahia. Por essa altura, a LF Castor era a única lancha a patrulhar o mar. Mas, a 4 de janeiro de 1965, ficou registrado como o primeiro confronto armado no Lago Nhaça. Sob o comando do comandante Zilhão, a LF Castor aproximou-se de Gomba, situação perto de Lipós, fronteira do norte da Tanzânia, onde fundiu. Era uma missão de rotina, de visita à aprovação do secretário da Administração de Mariamba, que desembarcou, bem como uma secção de fuzileiros, baseada em Tangula, numa missão supostamente pacífica, como habitualmente, mas foi atacada por intenso fogo vindo de terra. A ação de fogo durou cerca de 2 horas, tendo-se inclusive encravado a Wellington peça de 20 mm da lancha, infelizmente a lamentar a morte a bordo de um dos 2 cipeiros que integravam esta missão. No dia seguinte, os militares portugueses, melhor armados, numa prospecção da zona, descobriram que a maior base da Frandimo de Nhaça se localizava numa das encostas de onde partiram os tiros dirigidos a Castor. A partir deste dia, nada foi como antes. Em qualquer ação de fuzileiros ou das lanchas, pois uma ação de fogo poderia ser expectável. Mas a Frelimo me interessava muito mais, uma passagem discreta pelo Nhaça, vindo do norte da Tanzânia, para o interior de Moçambique, do que confrontos armados, porque o Nhaça foi rapidamente transformado num estado de Minas Gerais, com as minas armadilhadas que deixavam na sua passagem. Levou muitas das populações pacíficas da margem do lago a fugirem para o interior.
Por esta razão, iniciou-se a construção de uma pista de aviação em Metagula, em 1965, ainda pelo comandante Filhão, para obstar ao problema dos transportes mais leves, como, por exemplo, correio e pessoas, nomeadamente com Vila Cabral, evitando o transporte por estrada, que não só era difícil, como agora muito perigoso. Em 1966, a pista foi aumentada para o seu comprimento máximo possível para permitir a aterragem de Dakotas e Noratas pela Companhia de Fuzileiros do primeiro-tenente Heitor Patrício, sendo imediato o primeiro-tenente António de Brito e Cunha. A Marinha adquiriu um Cessna 170, que é uma avionete ligeira, e posteriormente um Dornier, sendo os dois aviões pilotados por oficiais da Marinha da Base, que no meu tempo eram o segundo-tenente RN Eduardo Zanzeler e o segundo-tenente RN Lobo Varela. E claro também o capitão-tenente segundo comandante da base, na altura Silva Rodrigues, tinha sido comandante dos transportes aéreos da Índia Portuguesa. Em abril de 75 foi transportada desde o Oceano Índico Ponta uma LDP, uma lancha LDP, a primeira lancha LDP, e 2 meses depois chegaram mais 2 LDPs. Com a expectativa da chegada de mais meios para a esquadrilha de lancha, foi construído um cais de atracação. O almirante Cardoso Oliveira, que deixou de exercer as funções de comandante naval de Moçambique em outubro de 75, tinha a opinião que o desenvolvimento da base deveria ser progressivo e à medida das necessidades e da capacidade dos meios logísticos. Mas entre novembro de 65 e junho de 66, a escalada em pessoal e lanchas foi enorme. Assim, em outubro de 65, houve a passagem do comando da NRP Castor para o segundo-tenente Luís Dias, e eu menciono isto, que era do segundo curso de formação de oficial da Reserva Naval, e foi o primeiro oficial da Reserva Naval a comandar uma lancha no Lago de Niassa, e a entrega do comando da Defesa Marítima dos Portos do Lago de Niassa ao capitão de fragata Costa Pereira, que nomeou de imediato o comandante Zilhão, o primeiro comandante da esquadrilha do Borceiro do Lago de Niassa. Logo a seguir, em novembro de 75, chegou a segunda lancha ao Niassa. A lancha de fiscalização Regos, vinda de Angola, numa altura em que o conflito armado já tinha começado. O seu transporte foi bastante difícil e, entre outras razões, porque o comboio em cima do qual vinha a lancha, por excesso de velocidade, descarrilou e saltou a lancha fora do Rio de Estado. As lanchas de Mercúrio e Marte, de fiscalização de mais 2 LDMs e uma LDP, foram as lanchas seguintes a chegar ao Niassa, em dezembro de 65, numa operação denominada Atum, que, por estar em plena guerrilha, envolveu os 3 ramos das Forças Armadas e foi também supervisionada pelo comandante de Mar e Guerra, engenheiro maquinista naval, Pedro Bozinho, que teve um desempenho excepcional, e pelo engenheiro Lino Ferreira, dos Caminhos de Ferro de Moçambique, e acompanhada pelo então segundo-tenente José, nessa altura, segundo-tenente José de Olimpo Torres Flores. Tantos foram as peripécias no seu transporte que por si só mereciam uma conferência dedicada a este assunto e que será descrita num livro a editar em breve. Atravessar 900 quilómetros do Índico ao Niassa foi realmente uma operação gigantesca, levada a cabo pela Marinha com sucesso total. Os seus primeiros comandantes foram, então, o segundo-tenente José de Olimpo Sobral da Mercúrio, da qual recebeu o comando em 67, e o segundo-tenente RN Manuel Cassis, da lancha de fiscalização Marte. Nesta operação Atum chegou também uma LDM de 404, que vamos ver à frente, que é importante, e mais 2 LDMs. A vivência da base deixou então de ter um caráter bastante informal que tinha, para cobrir uma base militar com todos os serviços inerentes a ela. Já em junho de 66, a base, quer dizer, estamos a falar 6 ou 7 meses depois, com o comandante da Defesa Marítima, o capitão de fragata Costa Pereira, tinha já 350 homens. Passaram de 2 para 350. 2 DFEs, 2 destacamentos de fuzileiros especiais, 12 e 1, 75 homens cada um. O DFE 12, comandado pelo primeiro-tenente Rodeio, e o DFE 1, comandado pelo primeiro-tenente Marcos Cedo da Costa Campos, sendo que um deles passaria a estar no COBE. Os destacamentos de fuzileiros era só para operações de intervenção armada em toda a extensão do distrito de Niassa. E para além destes destacamentos de fuzileiros especiais, tinha na base de Metagula uma companhia de fuzileiros para a defesa e logística da base, num total de 160 homens, comandado pelo primeiro-tenente Heitor Patrício, com o primeiro-tenente António de Brito e Cunha como
imediato. Para os serviços da base entraram para o Serviço de Assistência Oficinal o Primeiro-Tenente Rabassa Pires e o chefe do Serviço Administrativo, o Primeiro-Tenente Renato Madeira, que veremos à frente, tem alguma importância. Na base de Metagula existiam já 10 lanchas, 4 LIFs, 2 LDMs e 4 LDPs. Um ano depois, em 67, na Operação Roage, semelhante à anterior, chegaram ao Lago mais 2, a Saturno e a Urano. Os primeiros comandantes foram o segundo-tenente António Roca Afonso e o segundo-tenente da Reserva Naval, Jair Vieira de Sá, e uma lancha 460, e uma lancha mais uma lancha de desembarque média. Estava constituída a totalidade da esquadrilha de lanchas. Número 6 do Niassa, que teve como comandante, depois do comandante Silhão, no meu tempo de Niassa, o primeiro-tenente Cartaz, o primeiro-tenente António Manuel Rodrigues da Costa e o primeiro-tenente Espadinha Galo. Este foi este que está ali, esta é a coisa, mas a seguir, este foi o emblema da esquadrilha da Ancha criado pelo segundo comandante. É aquele, exatamente, enviado, porque este emblema foi sugestivo na altura, criado pelo então comandante da esquadrilha Rodrigues da Costa e desenhado pelo segundo tenente Rosa Garopa, foi um sucesso e até papel timbrado da escrita tinha. E o lema era: a nossa força está na água. Entretanto, foi criado um comando naval operacional avançado em Nampula, ao qual a operacionalidade da base estava sujeita, e que reunia os Estados-Maiores dos 3 ramos das Forças Armadas. O que presidiu à constituição do Comando Avançado de Nampula foi o desígnio de uma maior coordenação operacional entre as Forças Armadas. O almirante Cardoso de Oliveira, almirante naval de Moçambique, nunca concordou com esta ideia, muito menos com a sua localização no interior de Moçambique, pois havia navios da Marinha a navegar no Índico e até se aceitava a ideia se fosse localizada em Porto Amélia ou na Beira. Criou-se então um problema, pois todas as decisões das operações que exigiam ações imediatas tinham de aguardar a autorização do Comando Avançado de Nampula. Pode ser parecido à primeira vista positivo, mas julgo que pelo menos para a Marinha não terá sido. O seu primeiro comandante foi o capitão de mar e guerra, Santos Silva, que deixou o lugar de segundo comandante do Comando Naval de Moçambique, em Lourenço Marques, e que ironicamente era apelidado de capitão do Porto de Nampula. O abastecimento da base em gasóleo foi sempre um problema, pois as suas necessidades aumentavam cada vez mais, não só para os navios das esquadrilhas lanchas, como para o funcionamento da própria base. A princípio, o abastecimento era feito por comboios logísticos de caminhões cisternas, integrado em colunas militares, mas com o início da guerrilha tornava-se impraticável, por se tornar demorado, difícil e perigoso. Com os seus primeiros sinais da guerrilha de Niassa, era incontornável o aparecimento do engenheiro Jorge Jardim, um personagem mítico nesta guerra de Moçambique, terra daquele que adorava e para o qual defendia uma independência mista e multicultural. Influente em quase tudo o que se passava em Moçambique, era uma personagem ligada à alta política e com acesso direto aos altos governantes portugueses, e em particular com Salazar, do qual tinha sido subsecretário do Comércio e Indústria de 1948 a 52. Era uma boa pessoa, cativante, mas um aventureiro e estratega militar nato por natureza, que sabia ser condutor de homens. Tive sempre enorme admiração e amizade por ele. Mais uma vez, a sua influência fez-se sentir, pois como administrador da Sonarep, Sonap de Moçambique, intermediou um acordo com a Oilcom, que é a empresa petrolífera do Malawi, que também pertencia ao grupo de Manuel Piosa, de fornecimento de gasóleo no posto de abastecimento na vila da Chipoca, Malawi, localizada no sul do lado. O problema residia no facto do abastecimento ter sido feito às claras, sem levantar suspeitas nas populações de Malawi, onde a Frelimo circulava sem problemas. Foi então decidido transformar em petroleiro a tal LM 404, que tinha chegado ao lago na Operação Atum com as lanchas de mate, em petroleiro. O gasóleo seria transportado nos tanques de lastro e em pequenos tanques no poço, coberto para alojamento. Foi apelidada de Chipa pelo seu posto de abastecimento ser a Vila da Chipa. A lancha era toda pintada de verde, com os marinheiros da guarnição vestidos de cor de laranja, as cores da Sonarep e, claro, bandeiras da Sonap e Oilcom no mastro. Embora a lancha normalmente tenha um cabo como patrão, tinha neste caso um oficial a bordo, pela necessidade dos contactos que ele tinha de estabelecer com as autoridades malavianas, designadamente pelo capitão de Porto,
chefe da alfândega, o chefe da polícia, etc. Toda a guarnição, incluindo o oficial, tinha identificações falsas por essa operação, que era considerada secreta à época. Eu fui um desses oficiais da primeira e o primeiro da Reserva Naval, sendo que na minha identificação, quando estive nessas missões, constava pescador, com as habilitações na gestão primária, tendo cumprido serviço militar como cabo condutor alto e categoria de mestre. Ainda hoje guardo esses documentos como referência. O número de viagens dependia das necessidades da base. Tinha cerca de 10 horas de cada percurso, dependendo do estado do lago. Muitas vezes não era o melhor. Sem ajudas a bordo à sua navegação, a não ser uma agulha magnética e o farol de Tangula na viagem de HRS, a navegação não era fácil, pois as viagens normalmente faziam-se de noite. A declinação magnética, isto é mais para os oceanos de marinha, a declinação magnética no lago é de cerca de 7 oeste, mas como há serras no Niassa com enormes quantidades de ferros, há desvio na agulha de 25 e mais graus em pequenas distâncias. O primeiro oficial, depois do acordo com o Oidcom, foi o segundo tenente de Garopa, imediato da Companhia de Fuzileiros 8, acompanhado pelo primeiro tenente da Administração Naval, Renato Pinto Madeira, que foi o oficial que assinou o contrato com a Oidcom para abastecimento na Chipoca. O primeiro tenente de Garopa passou-me o comando da Chipa, que acumulei com o comando da lancha de Mercúrio, o que na altura era compatível, pois as viagens da Chipa eram espaçadas e o permitiam. O oficial que me substituiu nestas missões foi o segundo tenente Pedro Miguel Correia do Amaral, imediato da Companhia de Fuzileiros 2, baseada em Tangula, e vários outros seguiram nesta missão secreta, que era sem dúvida um segredo de polichinelo. Vinha saber recentemente, pelo comandante Silhão, que antes do contrato do Oidcom, o comandante Silhão, por pressão do início da guerrilha, já tinha 2 vezes com uma LDM, com o Corpo da Marinha, somente com o número da Amura disfarçado, e que a coisa tinha lá ido e que a coisa não teria corrido muito bem, o que era natural, pois ainda não havia um contrato secreto para legalizar a operação. No início, o oficial que fazia estas viagens tinha outras funções na base, mas a certa altura as viagens eram tantas que teve que vir um oficial propositado para estas funções na China. O primeiro oficial nestas funções foi o segundo tenente RN José Venâncio Machado, que lhe foi passado pelo então segundo tenente Mendes Cabeçada, na altura chefe de serviços de comunicações da base de Tangula. Ao segundo tenente da Reserva Naval, Venâncio Machado, sucederam-se o segundo tenente Abel Simões, o segundo tenente da RN Manuel Pedro Faustino, que eu tenha conhecimento. A esquadrilha de lancha de Niassa tinha ações de patrulha, transportes e apoio a operações militares nas águas portuguesas do lago, não podendo, por motivos óbvios, controlar os movimentos que livremente se faziam em todo o lago, nos mais variados sentidos. Por isso, o controle das águas do lago tornou-se de uma grande importância estratégica sob todos os pontos de vista, defensivo, ofensivo e de informações. Dos movimentos de guerrilheiros da Frelimo, pois estes, como disse, anteriormente circulavam livremente no Malau, não só. Aproveitando então a necessidade que o regime de Doutor Banco também tinha de controlar as suas fronteiras do lago, controlando assim passagens da Tanzânia dos seus adversários políticos e de aumentar o seu poderio militar, assegurando a sua soberania nas águas do lago, o engenheiro Jardim, que sem dúvida era um estratega político, sobre o seu contacto ao mais alto nível de Portugal e de Malawi, para que a Marinha Portuguesa apadrinhasse a ida para o Malawi de um navio de guerra militar para o efeito. Claro que para nós portugueses, fora a iniciação de uma rede de informações, havia também aqui um interesse subjacente, que Portugal tinha, de obter permissão para ligar Tete ao Índico, o caminho de ferro, atravessando o sul do Malawi. Havia também a ideia na altura que a Tanzânia iria colocar no lago lanchas rápidas cedidas pela China e que sabia existirem no Oceano Índico, independentemente de não ter águas territoriais suas, em suporte da luta dos guerrilheiros da Frelimo. Seria um incidente grave ter um navio português em águas do Malawi e a guerrear lanchas da Tanzânia. Se isso fosse preciso, um navio militar de Malawi resolveria esse problema. Seria um navio de Malawi, nas suas águas do lago, a defender a sua soberania. Malawi resultou da independência da Nyasaland em 1964 e a Tanzânia resultou da unificação de Tanganyika independente em 61 e de Zanzibar independente em 1973. Mas recuando um pouco, as dissidências entre o Malawi e a Tanzânia eram antigas no que diz respeito ao lago.
ao Lago Niassa. Essas discrepâncias surgiram exatamente ao desmembramento da Federação da Nyasaland e Rodésia com a Tanzânia, a reclamar soberania das águas do Niassa junto às suas margens, o que nunca aconteceu até aos dias de hoje, sendo que as duas maiores crises à época registaram-se precisamente em 67 e 68. Na verdade, remonta já a 1966, um encontro proporcionado pelo presidente do Quênia, em Nairobi, entre Júlio Nyerere e o Dr. Banda, no intuito de restabelecer relações de boa vizinhança entre a Tanzânia e o Malawi. Relações difíceis, na medida em que ambos seguiam, curiosamente, caminhos diferentes. A Tanzânia tinha uma política socializante tentando reduzir a sua dependência da ajuda dos países ocidentais, enquanto o Dr. Banda procurava aumentar as relações comerciais com Portugal e a África do Sul, embora ambos defendessem políticas anticolonialistas. O Dr. Banda precisava de chegar ao índio, por isso gostava das boas relações com Portugal. Mas logo a seguir o Dr. Banda anunciou publicamente no Malawi Congress Party, que era o partido único do Malawi, a intenção de colocar barcos patrulhas no Lago Niassa. Notícias posteriores acrescentam que o número de patrulhas que ele tinha em mente era de 5, para formar um agrupamento naval. O navio, na posição que os portugueses seria o primeiro, e que já estaria em construção em Inglaterra, 2 novas unidades, cujas características se desconheciam, mas que nunca chegaram. O navio seria cedido por empréstimo, ficando o governo português com o direito de o recuperar quando as circunstâncias o aconselhassem, e uma das contrapartidas do contrato dava aos habitantes de Moçambique o direito de usar todas as águas do Lago Niassa para pesca e outros fins. Um dia fui chamado ao gabinete do primeiro comandante da base, o comandante João da Fonseca Caixaria, onde também se encontrava o comandante Noronha, que era na altura chefe de Estado-Maior, em Nampula, e o engenheiro Jardim. Fui convidado para assinar um contrato para ser o comandante da lancha que a Marinha ia ceder ao Malawi e treinar as futuras 3 tripulações para o efeito, pois os malavianos bateriam do zero em assuntos de Marinha. Teria saído da Marinha Portuguesa, prometendo uma reintegração quando acabasse o contrato, e seria acompanhado por um cabo fogueiro e um marinheiro de comunicações que seriam também instrutores. Ofereceram-me um ordenado confortável e tinha até ao dia seguinte para decidir, não podendo comandar nada com ninguém da base. Na base, em Tangula, já haviam uns zonzons recentes do que alguma coisa deste género pudesse acontecer, mas sem qualquer ideia de como, quem e em que condições. Dormi mal nessa noite, mas no dia seguinte assinei um contrato onde estava especificado obrigações minhas para com a Marinha Portuguesa, mesmo estando fora delas, como, por exemplo, em caso de complicações graves, de trazer imediatamente o navio. Reivindiquei algumas regalias como férias e, fundamentalmente, que o serviço contasse como serviço militar obrigatório, que é importante nessa altura. E, claro, tinha também obrigações para com o Malawi. Anunciado que a Marinha iria ceder a lancha Castor ao Malawi e que eu, o cabo fogueiro Mateiro, mais conhecido por Martinica, e o marinheiro telegrafista, não seguiríamos com o navio. Para o efeito, foi equiparado na Marinha a primeiro-tenente e o cabo Mateiro e o marinheiro Marcos Fernandes, respectivamente, a primeiro e segundo sargento. E que equiparado, pois como já não estávamos na Marinha Portuguesa, isto seria um assunto para o Malawi resolver, pois não havia nenhuma hierarquia náutica no Malawi. Mas em Tangula éramos graduados em primeiro-tenente, primeiro e segundo sargento. Recordo que confrontei o engenheiro Jardim a propósito do fardamento que devia ser atuado para este início de Marinha de Malawi. E a resposta dele foi surpreendente. Homem, faça o que quiser, até pode pôr o chapéu de bico com luvas. É evidente que não aceitei o conselho e a farda branca tradicional foi implementada. A lancha teria entregue ao Malawi Young Pioneers, tropa militarizada do Malawi, Congress Party e do Dr. Banda, cujos membros e chefes eram na quase totalidade israelitas, alguns chineses de Taiwan e pelo menos um português, mais à frente falarei. O Dr. Banda era realmente um presidente com uma mão muito forte no Malawi, desde a sua independência, e que controlava o partido único do Malawi, Congress Party. Era hábil politicamente, defendendo os valores africanos sem hostilizar os vizinhos. Lembro-me uma cena que se conta numa das reuniões tem piada que eu li no livro do Freire,
sobre o engenheiro Jardim. Numa das reuniões de Salazar com o engenheiro Jardim, o doutor Salazar perguntou ao engenheiro Jardim: diga-me lá como é que é esse doutor Banda. E o engenheiro Jardim respondeu: exatamente igual a Vossa Excelência, Sr. Presidente, em preto. Assim, passado pouco tempo, apareceram as tripulações para o navio com um oficial graduado e subtenente, Simon Chitatanga, que era uma ótima pessoa e um fervoroso seguidor do Presidente Banda. 5 sargentos e cerca de 24 praças de Malau e Ancoelias, até um Jeep Willys como motorista, para nos colocar na base do Tango. Todos eles tiveram caserna separada e o treino correu da melhor forma. Eram disciplinados, educados e aprendiam rápido. Até que surgiu o dia da passagem da lancha 580 MRP Castor, passado para o SML Ship of Malawi Republic 701 John Chile, nome de um herói da independência de Malawi. A cerimónia da passagem do navio foi no dia 5 de agosto de 68, na base de Ntagula, com a presença do Ministro das Finanças de Malawi, Aleki Banda, número 2 do governo na altura e chefe supremo dos Malawi Young Pioneers, do comandante naval de Moçambique, Comodoro Tiago Bagulho, do engenheiro Jorge Jardim e, claro, do comandante da base, do comandante da base, que era o Mendes Caixaria, do segundo comandante, que era o comandante Conceição e Silva, o chefe de Estado-Maior em Nampula, que era o capitão de fragata Noronha, e todos os oficiais. Não me lembro se tiveram algumas autoridades civis presentes. Depois das palavras habituais nestas circunstâncias, o oficial português que mandou arrear a bandeira portuguesa da lancha Castor foi o segundo tenente RN Francisco Freire, na altura comandante da LF, da lancha de escalação Recos. E quem mandou içar a bandeira de Malau, nem então João Chilembro, fui eu, já fardado de Malau e Ampérias. Foi uma cerimónia que me tocou bastante pelo seu simbolismo. Nessa mesma tarde, saímos para Ncata Bay, a nova base das João Chilembro. Tínhamos comunicações diárias com Blantyre e com Ponda e com Tangula, e comunicávamos a nossa posição no lago através de um mapa de lago dividido em pequeninos quadrados. Não tinha a menor ideia do que iria encontrar em Ncata Bay quando já chegasse. Verifiquei que havia um cais pequeno, onde atracavam os 2 únicos navios de passageiros, mas por precaução lancei ferro na baía, espaçosa e com bons fundos. E ainda bem que o fiz, pois mal tinha fundeado. Tinha na margem 2 oficiais do Special Branch inglês, que se identificaram com alguns militares armados e que mandaram dizer que queriam a bordo inspecionar. Claro que a minha resposta foi não, e que só autorizaria a entrada a bordo com ordens expressas do Presidente, da qual superiormente dependia. Gerou-se uma situação desagradável, em que eu, talvez pela minha inexperiência na altura, em situações destas, mandei a tripulação começar a ocupar discretamente posições de defesa armada. Não me lembro exatamente quanto tempo estivemos nessa situação, a que começou a juntar na margem imensa população local, pois nunca aí tinham visto um navio militar e muito menos de Malau. Mas a coisa acabou por resultar bem, pois apercebendo-se da minha determinação, nada mais passou até à chegada de um oficial de Malau em Panias a pedir imensas desculpas pelo sucedido, pois tinha havido uma falha de comunicações com as autoridades comunitárias. Mas para explicar isto, recuando um pouco, nunca foi uma ideia a de criar uma marinha militar no Malau, uma vez que em todos os ramos das Forças Armadas Nacionais de Malau estava muita gente do aparelho governamental, inclusive conselheiros ingleses, com todos os inconvenientes que daí podiam resultar em relação às missões que se pretendiam no navio. Assim, o primeiro navio que era foi entregue ao Malau Young Pioneers, que, como disse, era uma organização militarizada, independente do aparelho governamental e orientada maioritariamente por israelitas e alguns chineses de Taiwan. É evidente que por trás de tudo isso estava também o engenheiro Jardim, que pretendia que fosse estabelecida uma espécie de rede de informações das movimentações da Frelimo que se movimentavam livremente no Malau. Tive várias reuniões nesse propósito e as informações iam diretas para o engenheiro Jardim e, claro, também para o comando da Vol. Tive imensas ajudas nesse sentido, não só dos israelitas de Blantyre, pelos quais fiquei com uma grande admiração pelo rigor e proficiência do seu trabalho, como de um antigo caçador profissional em Moçambique, que tinha um historial enorme em Intelligence Service, com o engenheiro Jardim, e que era muito conhecido na base de Ntagula, fazendo muitas vezes missões com os destacamentos fuzileiros no lago, chamado Orlando Cristina. Arguto, sensato,
extremamente humano e simpático, um conhecedor profundo do terreno por onde se desenrolavam as operações fuzileiras, falava 3 línguas nativas, servindo de intérprete com as populações locais e, sem dúvida, um homem de mão do engenheiro Jardim. Foi também uma das pessoas que estiveram na criação de Malawi em Panias, onde tinha o posto de coronel. Tivemos algumas ações nesse sentido de informações, algumas até pioneiras para a época, mas tanto em relação aos guerrilheiros da Frelimo, como aos adversários do doutor, mas não cabem aqui nesta apresentação. Foi posteriormente chefe da RENAM, Partido da Independência de Moçambique, opositor da Frelimo, e soube, com grande desgosto meu, foi morto. Tive o privilégio de ter sido seu amigo pessoal, com quem muito aprendi. Eu tinha como primeira missão no Malawi apresentar o navio nos principais portos do lago às autoridades locais e populações, frisando sempre que o controle do lago era do interesse de todos. Claro que tinha também de transportar membros do governo para que reuniões com os seus chefes das populações do lago. Os mais reservados em tudo isto eram os ingleses e alguns outros europeus que trabalhavam na empresa de Malawi, nomeadamente em navios civis, passageiros e de carga, e também os que frequentavam o lago como lugar de veraneio. Pois, embora eu mostrasse uma vida normal nos meus tempos livres, socializando com muitos deles, por exemplo, na prática de esportes náuticos, ténis, golfe, etc., e mesmo com professores europeus e americanos que estavam a fazer o serviço cívico em escolas malavianas, eles interrogavam-se de quem seria eu, pois não deixava de ser o comandante do único navio malaviano do lago, o militar malaviano do lago. A propósito, lembro-me de uma história que o capitão de Porto de Chifoca teve piada pela cara do homem, para ver a dificuldade que a gente às vezes tinha. Como chefe de comércio na Chipa, tive imensas conversas sobre Moçambique e a sua agricultura, as quintas que existiam do outro lado, etc. E falava sobre Malawi e da sua recente independência. Ele não era grande adepto dos ingleses. E agora tinha de apresentar o primeiro navio militar como seu comandante. Tive medo, ele, no princípio, falava comigo para baixo, eu era o mestre de uma embarcação. E agora era eu que era, 3 meses ou 4 meses depois, era eu o comandante dele. Tive medo que desconfiasse quem era e que me associasse à Chipre. Disfarcei-me o melhor que pude, com barba, óculos escuros, boina enterrada na cabeça e apresentei com momentos sobre o costume. A cara intrigada durante a conversa foi engraçadíssima. Como te ia dizer, eu conheço este tipo de qualquer lado. Mas ninguém se desmanchou. Mas todos à noite nos rimos à farta da cara dele. No início, isto passava-se várias vezes. Passou-se várias vezes. No início, foi muitas vezes chamado a reuniões com membros do governo e de Malawi Panias como conselheiro próximo, esposa de Vada. Pois eles nada sabiam sobre John Chilema, que era uma novidade no país. Passava era que realmente o Dr. Bando e o governo desconheciam as capacidades logísticas e militares do navio, embora tivessem destinadas à lancha uma multiplicidade de missões políticas, além das missões de controle do lago e de transporte, e que teriam de ser validadas, mas rapidamente se foram inteirando de tudo. Dava gosto ver a satisfação com que embarcavam para deslocações no lago, sendo sempre extremamente corretos e atenciosos. Servi a preciosa ajuda que me deu na organização e começo toda a operação do comandante da Esquadrilha de Lanchas, na altura, o então primeiro-tenente António Manuel Rodrigues da Costa, principalmente na instrução interna das primeiras guarnições, pois os futuros marinheiros do Malawi só falavam inglês ou chichewa. Vivemos em conjunto algumas situações fora do comum, como esta, teve piada. Com certa altura, deslocamos os dois a Blantyre com o propósito de instalar um rádio para as comunicações da lancha com a sede dos Malaus Young Pioneers. Fomos convidados para jantar com o Dr. Banda e vários membros do governo, fardadinhos de Dolman branco e sentados à mesa, reparando de que não havia talheres. O Dr. Banda, perante a nossa atrapalhação, explicou que esta era a maneira antiga tradicional dos malavianos de comerem com a mão sem talheres. Lembro-me que o prato era peixe assado com batatas, ervilhas e muito molho. Não foi fácil começar, principalmente pelos comentários por entre os dentes do comandante Rodrigues da Costa. Mas no fim daquela resultadela gigante, fardados de branco, lá apareceram uns lavatórios enormes de mãos e tudo acabou sem grandes nomes.
Tudo continuou durante alguns meses, até ao fim do meu contrato, e funcionou lindamente esta marinha marciana, com os tripulação a ganharem cada vez mais proficiência e experiência, e a rede de informações a funcionar. No meu tempo, todos os objetivos foram conseguidos. Informações, treino e missões do lar, onde a presença da João Chilemba era por si só dissuadora das travessias ilegais e da colaboração com as autoridades governamentais, por ser uma realidade, gostavam imenso de a utilizar. Só tenho palavras de elogio para com eles, pois foram sempre corretíssimos comigo, sem nunca ter tido um único problema. Fui convidado pelo engenheiro Jardim e o Dr. Banda para continuar, mas teria definitivamente sair da Marinha e ficar em África como aventureiro. E isso não estava na minha cabeça. Passei o comando ao Tenente Fernando Dentinho, numa cerimónia na base de Ncata Bay com o Dr. Alec Banda, que aproveito para dizer que tinha por ele uma enorme admiração, não só como homem íntegro e como político honesto, mas pela sua visão dos problemas africanos e da integração da África no mundo contemporâneo. Sei que o Tenente Dentinho fez 2 comissões, sendo o primeiro Tenente Fuzileiro, Francisco de Negreto, o último comandante que ficou até à independência de Moçambique. Este último, houve vários no meio, mas este foi o último. Entretanto, a 21 de março de 1970, foi cedida ao Malawi uma segunda lancha, a lancha de civilização Regulus, batizada de Chibiza, que era um antigo chefe da política secreta do partido e ministro do interior. O seu primeiro comandante, que também teve de treinar tripulações, foi o segundo tenente da Reserva Naval João Noronha Falcão, meu colega de curso de engenheiro agrónomo, e que seguiram o segundo tenente Marcos da Silva, terminando no segundo tenente fuzileiro de Berbareia Muniz. Depois de 25 de abril, até à independência de Moçambique, foram tempos complicados para o primeiro tenente fuzileiro Leite Preto e o segundo tenente Berbareia Muniz, respectivamente comandantes da John, Chilembo e Chiviza, mas isso é uma outra história para ser contada um dia. A Marinha soube sempre criar um ambiente agradável na base de Metangula, permitindo que aquele fim do mundo, pois nem telefones havia, não fosse demasiado pesado e nostálgico, criando inúmeras atividades físicas, esportivas e culturais para os tempos livres do pessoal que não estava de serviço. Uma das pessoas que mais contribuiu para isso no meu tempo foi o capelão da base, Padre Delmar Barreiros, que julgo que já não está entre nós, que com a sua alegria e dinamismo conseguia dinamizar inúmeras tarefas, tais como um jornal da base, o Chifuli, um cancioneiro de Uniaça dinamizado pelo Tenente Peneco com vários fatos e o célebre Adeus Metangula, e com um programa radiofónico na Rádio Metangula com notícias e momentos de exposição. Durante o período em que era segundo comandante da base, o capitão-tenente Conceição e Silva e chefe de Estado-Maior de Metangula, o capitão-tenente Chucre, surgiu mesmo um póster feito pela mulher do comandante Chucre e que propagandeava ironicamente para passar férias em Metangula. Pode-se hoje dizer que este póster teve origem numa ideia do comandante Conceição e Silva, que tinha sido nomeado para a Uniaça contra a sua vontade por desinteligências com as FIAs superiores. Por isso, fez este póster e começou a mandar para todas as unidades de marinha para dizer: venha para Metangula, que afinal é um sítio para passar férias. Eu julgo que agora não será muito, porque as coisas estão mais complicadas naquela zona. Julgo que no Lago de Niassa, a Marinha, durante a guerra em Moçambique, com a sua esquadrilha de lanchas e com esta cedência do navio militar, e mais tarde de outra LF ao Malawi, teve sem dúvida uma ação notável no Lago de Niassa, não só no comando total das águas, como das suas margens em terra. Estas controladas por companhias de destacamentos fuzileiros especiais, em que ações que, apesar de pontualmente serem de confrontação armada, eram, na maioria dos casos, de segurança não só das populações pacíficas que aí viviam, como de proteção das lanchas de fiscalização e de desembarque, não permitindo instalações de bases de guerrilha perto das margens como foco de possíveis ataques armados. Pretendia-se que não houvesse perturbação das populações pacíficas, que continuavam a ter uma ótima relação com os militares. E também na construção de uma base naval que é exemplo para a época, que ao longo dos anos seguintes teve um desenvolvimento notável. Gostaria de terminar agradecendo à Marinha, Guerra Portuguesa, o que muito aprendi como homem neste início de vida pós-estudante.
foram realmente tempos extraordinários que eu vivi durante mais de 2 anos e que me marcaram muito e, sem dúvida, marcaram também a uma geração que cumpriu o serviço militar no ultramar durante a guerra que isso se viveu. Numa época difícil como foi a guerra do ultramar, a mania de guerra portuguesa, soube sempre cuidar dos seus oficiais da Reserva Naval, estabelecendo laços de união que ficaram para sempre. Muito obrigado também à Fundação Cidade de Lisboa pela possibilidade de voltar a recuperar este tema, que julgo importante na divulgação daquilo que foi uma realidade conhecida de muitos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. General Andrelos, pela belíssima conferência que fez o favor de fazer-nos aqui e com a promessa que recebi, entre aspas, de haver episódios posteriores que tenho certeza que todos estes aqui presentes não só apreciarão muito, como desejarão seguramente muito também. Portanto, São histórias. são histórias, mas são muito importantes não deixar de deixar presentes na memória de muita gente e naquilo que contribui também para a história, exatamente. Ou seja, muitas destas coisas fazem parte de um período da história, do país, de uma região, de uma população, de tanta coisa, de uma marinha, que, enfim, tenho certeza que é também da história que se faz o futuro e, portanto, muito obrigado. Tenho certeza que estas notas que nos trouxe hoje aqui, estas recordações, estas informações, em alguns casos, são um detalhe que também contribui justamente para perceber melhor o contexto e o que foi feito e muito do que foi feito. E tenho certeza que os protagonistas podem orgulhar daquilo que marcaram, especialmente pela forma como estiveram sempre empenhados em fazer o bem pelo país. E, portanto, acho que isso não pode deixar de ser revelado e agradeço-me. Tenho certeza também que aqui entre todos haverá muitas pessoas interessadas em comentar, questionar alguma coisa, se estiver disposto para poder dar aqui a resposta. Só isso lembrar. Principalmente isso. Então, se faz favor. Só queria expor no meio de vocês de Marinha e que na altura do transporte das lanchas no norte de Moçambique, estava na Força Aérea, era piloto da Força Aérea. Mas não é que eu vou ler. O nome não é nada estranho. Posso não estar a reconhecê-lo. Eu sei. E, obviamente, toda a operação de transporte das lanchas foi, obviamente, da Marinha, mas eu tenho que puxar a brasa da minha saúde. A Força Aérea fez um trabalho excepcional de segurança, acompanhamento dos operativos ao longo de Moçambique. E foram horas e horas de voo a proteger as lanchas, com diversos episódios que não vale a pena aqui falar. Mas era só para dizer, para dar o contributo da Força Aérea nesse episódio que foi excepcional da nossa história. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma, mas tanto que eu disse aqui, foram 3 anos das Forças Armadas e que provavelmente isto tinha de ser objeto de uma conferência sobre o assunto, quer dizer, onde se fosse realmente especificado o que é que fizeram as 3 Forças Armadas. Tanto estava lá a Marinha, como o Exército, como a Força Aérea. E realmente foi extraordinário andar com 900 km, com 3 navios de 50 toneladas, para atravessar a selva com esta gente. Realmente foi e com carrilha, quer dizer, isto com carrilha, não é?
por isso não há dúvidas nenhumas que foi extraordinário. Mas eu não podia começar a puxar a brasa à sardinha de ninguém, a não ser a comandante Mário Guerra, engenheiro maquinista naval, porque está num livro que a Maria fez em banda desenhada sobre do Índico ao Lhasa e que vem descrito o que foi feito. Mas a Força Aérea também teve um papel determinante, com certeza, assim como o Exército. Os comandos estiveram desde a primeira hora que a lancha embarcou na Cala até chegar ao Lhasa, os comandos estiveram sempre com o transporte. Com certeza, não tenho nenhuma dúvida. Foi um feito notável, isso é verdade. Mas merece uma conferência sobre isso, porque realmente demora mais de uma hora a descrever exatamente o que é que se passou, com todas as. Caíram pontes, etc. Aquilo sempre para se perder tudo. E realmente o português é um homem de desenrasca. E conseguimos arriscar a operação e chegar e pôr os navios na água em Pola. Para dar um bocado de cor ao assunto, no meio disto tudo, um colega meu, a patrulhar, viu debaixo de balcões homens não identificados. E ele então achou que eram terroristas. Passou uma, duas vezes, eles não se viram e ele resolveu metralhá-los. Tentou uma vez, duas vezes, três vezes e a metralhadora não funcionou. À última eles saíram a soldar porque eram soldados portugueses. Não, isso tem imensos os episódios, são imensos. Os episódios que passaram. Até porque neste livro da Marinha, o grande destaque é feito que o homem que salvou esta operação toda foi na Cala um carpinteiro. Um carpinteiro, que foi o homem que conseguiu arranjar o berço das lanchas para que a lancha conseguisse sair da água, entrasse num berço e pudesse ser transportada. E por isso ninguém na Marinha, ou na Força Aérea, ou no Exército, era carpinteiro. Por isso, nesse aspecto, foi o homem que safou aquela operação toda. Eu, por acaso, tenho pena porque andei à procura do nome dele e não me lembro do nome dele. Mas vou saber com certeza qual era o nome dele, porque era o homem, o próprio comandante de Mário Guerra referia como o homem que o safou de um grande problema. Eram os carpinteiros. Histórias da guerra. Exatamente. Mas olha, dizendo o que disse o comandante Conceição e Silva, aquilo que não se escreve nunca aconteceu. É um facto. É um facto. Alguma outra questão, interpelação, comentário? Deixou a audiência sem palavras. É muito chegado. As coisas. Se calhar, Sr. Presidente, esta sessão foi interessantíssima, mas interessantíssima para a nossa geração, que já conhece isso, que não conhece, e com a profundidade e com o rigor que o seu segundo tenente da Reserva Naval, Manuel Agrelos, teve controles. Eu recomendava que esta sessão, este tema, o tema da ida inacreditável a 900 km e outros temas da Marinha, etc., fossem feitas sessões para a nova geração universitária. Porque eles têm que perceber que o passado não é criminoso, o passado é glorioso. E foi esse passado que fez o nosso presente há 30 ou 40 ou há 50 anos. Hoje o nosso passado não tem tanta influência para o futuro. Muito obrigado. muito bem. Nenhumas, não tenho dúvidas nenhumas, perante o que disse o Gonçalo Ferreira Braga,
de que aqueles primeiros meses de serviço militar, que era obrigatório na altura, são aqueles em que as pessoas saem das universidades, etc., com sempre um bocado achar que a vida era muito fácil, e a certa altura, naqueles 3 primeiros ou 4 meses, a gente aprende o que é hierarquia e o que é disciplina. E isso é muito importante para a vida, é uma grande escola da vida. E é isso que eu agradeci à Marinha, que a Marinha deu-me esse ensinamento. Obrigado pela sugestão, seguramente ter em conta. Aliás, dizer que estas sessões, enfim, com a concordância dos oradores, tem vindo a ser gravada, justamente até para, se for a autorização, ser disponibilizada no nosso site, enfim, mas sem prejuízo de outras iniciativas para alargar o leque de. Excelente. Doutor Luís Pereira, Eu vivi na Ilha de Moçambique e nós na Ilha de Moçambique acompanhamos a evolução das porque as lanchas passaram pelo Rio Munab. O Rio Munab tinha uma ponte, por onde as lanchas tinham dificuldade em transpor, e já agora posso dar um contributo. O senhor da carpintaria era da Ilha de Moçambique, chamava-se Carlos Trindade Águas. Talvez, sim. Muito obrigado. Eu andava à procura desse nome, era que sempre. Foi ele que safou tudo. Foi tudo. Mesmo a passagem das lanchas por cima da ponte do Rio Munab, Exatamente. foi uma altura da vida. Porque havia risco, havia bastante risco. E já agora, eu quando muitas vezes venho cá à fundação, é com honra e com glória. Porque às vezes nós temos que nos libertarmos do passado, construir um futuro com coragem, com orgulho de sermos portugueses e de sermos multiculturais. Que as pessoas não tenham dúvidas daquilo que nós somos. Eu andei pelo mundo, eu estive em Timor-Leste, eu sou de Moçambique, nasci em Moçambique, vivo em Portugal, tenho orgulho em ser português e sou fruto de muitas misturas. Era só isso que tinha para dizer. Muito obrigado. obrigado, doutor. Mais bem, depois desta intervenção, diria que ficamos todos muito satisfeitos. Mas enfim, sem prejuízo de. Não, licença. Carlos Queiroz, obrigado pelas vossas memórias. Estão presentes, estão habituados, quando éramos crianças, quando devíamos passar essas lanças em Natura. O meu pai trabalhava nos caminhos de ferro, setor de obras, e vai puxar a brasa sardinha, mas só para complementar e por meio desta travessia, é que aquela linha de caminho de ferro não estava preparada para levar pesos com a dimensão daquela leste. E quando foi decidido que a melhor forma de transportar as lestes até Nova Freixo, a via de ferro nunca chegou a ser bem terminada até pelo Cabral das Lixinga, porque aquilo tinha muitas subidas e só alguns comboios, como 2, 3 máquinas, é que podiam fazer aquele. Mas aquilo foi realmente uma epopeia fantástica, porque tudo, eu me lembro de acompanhar o meu pai, para preparar a via, para ir desde Nacal até Nova Freixo, foi um trabalho incrível. Mudança com esta travessa, desde o ferro, aquelas pontes todas, a abertura dos ângulos da passagem das lanchas. Mas há um momento curioso que diz respeito a todos nós, é que quando as lanchas estavam a passar na rua, nós sabíamos da existência de uma ameaça, que era muito grande, e eu só conheci lá por uma ameaça já depois da independência, para ver jogado por esses sítios. Mas a curiosidade que eu queria aqui levantar é que fazíamos confusão, com 12, 13 anos, como é que o mar ficava para aquele lado e os comboios passavam pelos gajos. Só mais nada que a diversão entre a ameaça e os pacientes que estamos a nossa gratidão por estas memórias que são a presença gloriosa
no mundo da epopeia portuguesa. Obrigado. Devem levantar esses jogadores para passar pontes que tinham guardas, tiveram de levantar os navios, não sei quantos metros em altura. Quer dizer, estar no navio para o navio conseguir passar por cima daquilo é uma coisa que eu não percebo como é que é possível. Mas foram capazes de levantar os navios, quer dizer, com estacas, etc., em cima das caminhonetes para poder passar por cima da ponte. Uma coisa impressionante. No caso do pai, e quase que ter visto no 97 anos, eu quase que tive tentado fazer um esforço para eu vir aqui, que eu esteve nessas manobras que foram necessárias implementar para que eu permitisse que os barcos avançassem todas essas pontes e, sobretudo, os percursos em que o terreno não estava preparado para aqueles percursos. Não está. Se deu, a Leixa chegou a ter 40 graus de inclinação, calculo. Se aquilo ia para ali abaixo, e eles conseguiram. Quando mostrou a fotografia da ponte sobre o mar, nós todos são memórias de tempo de trás. Continua sempre a conclusão, como é que o mar dava para aquele lado. Mas o que era. São tantas as peripécias, como eu disse, que é impossível, quer dizer, só por si era uma conferência, quer dizer, só por si era uma conferência como tudo tinha pensado. Porque é realmente notável o que se foi conseguido pelos 3 ramos das Forças Armadas, digo-se eu, que estávamos em plena guerrilha, foi realmente notável. Foi concedido com engenho e arte. Exatamente. Ainda bem que não tiveram a passar por tudo, isto não era mais complicado. Exatamente. Ainda há tempo para uma ou duas Com perguntas. certeza. Os senhores Guilherme Escapães já estão solicitaram, o senhor arrisca-se, no bom sentido, a ter que voltar aqui mais uma ou duas vezes. Não problema. Para este trabalho que tão bem começou. Não, há outra coisa para falar, é verdade. Só uma ou duas perguntas. A primeira é nessa longa odisseia de 900 km do Índico ao Niassa. Vocês tiveram ataques, houve ataques. Eu não estive envolvido nessa Não, lista. vocês. Não, julgo que houve pequenas escaramuças, mas sem diretas assim, acho que não. Acho que a pior de todas foi o ataque de um elefante. A certa altura, os tipos de elefante prepararam-se com um elefante que atacou a comitiva, e aquilo foi eles só conseguiram afastar o elefante com granadas de mão. Pensei, o elefante aí desapareceu e rompeu aquilo tudo. Então. Não é se o elefante tivesse sido amestrado. Agora, a segunda pergunta. O engenheiro Jorge Jardim, do seu lado, caracterizou bem, aventureiro, era uma personalidade fascinante, realmente. Fascinante. E um homem que devia falar muito bem e com dotes de convencer as pessoas, etc. Agora, ele não utilizava a informação, lá vinha do Malau, etc. A DGS estava lá metida também. Como é que eram as relações, se havia algumas, entre o Jorge Jardim lá nessa zona e a DGS? Havia, não havia? Davam-se bem? Como posso expor? Eu posso explicar alguma coisa. Posso, para a Intelligence Service, aqui não cabe estar aqui a descrever a Intelligence Service, mas pode-se dizer que a DGS não se dava muito bem com o engenheiro Jorge Jardim, porque o Jorge Jardim e as suas era concorrente da DGS. Era concorrente da DGS. Por consequência, ele tinha os seus processos. Um deles foi este Cristina, Orlando Cristina, que eu falei. Foi uma pessoa que foi pelo Jardim antes da guerra, antes de começar a guerrilha, que passou para a Tanzânia para conseguir saber o que é que se estava a preparar para vir para cá. E para ver, já toda a gente sabia isso, e a primeira coisa que fizeram, quando o Cristina voltou, a DGS prendeu. Foi preso. Por isso, o engenheiro Jardim teve um trabalho louco para ir buscar os seus homens de mão, com o Orlando Cristina, que era realmente um homem notável, e ao qual estas informações, que aqui não cabem nestas explicações,
foram giríssimas e realmente nós portamos muito bem porque não fizemos nada de mal, mas não éramos parvos e sabíamos o que é que os homens queriam, sabíamos o que é que eles estavam lá a fazer. Isso não tenha dúvidas nenhuma. O serviço de informações funcionou perfeitamente. Funcionou muito bem. Se ou não, alguma ataque. Se ou não, alguma ataque à granja. Como? Se ou não, alguma ataque à granja. Ataque às lanchas, o primeiro ataque que houve no Niassa foi à lancha. Eu disse aqui, foi no dia 4, 5 de novembro. Estava o comandante Sevilhão, era o comandante Sevilhão, o comandante da lancha. Quando eu fui e fui nessa viagem, 700 km, nunca houve ataque nenhum. Pois não. Nada. Transportes não. Não houve ataque nenhum. Ataque direto à lancha, como teve o comandante Sevilhão, no meu tempo nunca mais houve. Nunca mais houve, por uma única razão, é que não estávamos distraídos. E por consequência, como eu disse, os fuzileiros, etc., toda a base, toda a margem, e aliás havia um destacamento do Exército, havia uma companhia do Exército, aliás, também em Tangula. Toda a costa do lago foi escrutinada para que não houvesse bases ali de problemas. De tal maneira que eu fazia desportos aquáticos na Baía do Negou, onde estavam as populações civis, quer dizer, se quisessem, se aquilo fosse tão perigoso, era fácil de qualquer outra coisa. Não, nesse aspecto, não, foi completamente limpo essa parte. E as operações foram mais de proteção e de ajuda das populações que tinham o hospital deles principal, onde podiam recorrer das doenças que tinham, era em Tangula na base, que tinha realmente uma coisa fantástica, e os transportes, muitas vezes, das lanchas, traziam nativos, essa gente que estavam doentes e tudo, e para Tangula para o hospital. Por consequência, nesse aspecto, não. São dois apontamentos. O primeiro, para dizer que há duas fases, né, em toda esta relação política com o Tangula. Um é o transporte, a intervenção de Garinhas neste processo. Uma delas é o transporte das lanchas, outra é a ação das lanchas do lado de Aça. Aí, Manuel Aguirãos interveio. De respeito ao transporte, não interveio, portanto, só sabe aquilo que é conhecimento dos outros. Eu, por acaso, também não tive intervenção, a não ser em ter patrulhado as lanchas de Mercúrio desde Macala até à terra, no Lugo, junto à Moçambique, onde elas foram embarcadas hoje. E então começou a fantástica operação do Buzinho, que realmente foi acompanhada por informações permanentes para o plano naval durante todo aquele tempo. A outra coisa a dizer é que, efetivamente, aquilo que a DGS e a imagem que a DGS tem para a maioria dos portugueses não tem a ver com as funções que a DGS exercia durante a Guerra em África. Era, efetivamente, quer dizer, o serviço necessário de informações como qualquer outro. E, portanto, não há que misturar uma imagem má com uma imagem positiva. Mas não é essa a imagem que eu quero dar. Eu disse que era completamente porque a DGS tinha as suas fontes de informações e o Jardim normalmente tinha as suas fontes de informações. A Marinha construiu outras fontes de informações. Eu sei bem, porque a DGS continua a ter coisas negativas, como qualquer organismo, e coisas positivas. Agora, no que diz respeito, efetivamente, ao período de guerra, a DGS tinha necessariamente de estar a par destas coisas. E, aliás, havia um oficial do Comando Naval, oficial superior do Comando Naval, que era o elemento de ligação entre a DGS e o Comando Naval, porque era necessário trocar as informações. Portanto, isso tem que ficar bem claro. O papel da DGS
durante a guerra foi fundamental em termos de informações. Isso foi, com certeza, isso não tenho dúvidas nenhuma. Não digo que não. E estou de acordo em dizer que há a tendência de denegrir muito o trabalho. E não é verdade. É evidente que fizeram coisas mal feitas, ninguém diz que não. Mas fizeram também coisas bem feitas, eu digo que não. Mas o jardim não colaborava muito, Era à parte. era à parte. O engenheiro jardim era muito à parte. E principalmente tinha acesso direto ao patrão. Exatamente. Aí ele ganhava. Muito bem. Só, não sei se... E o cavalo. É isto. É só um episódio. Eu devia ser condecorado por Marinha, não sei. Vários marinheiros fiéis também devem haver, de certeza. Uma vez no Lago Nhaça, chamados, eu estava em Vila Cabral, fomos chamados para um barco estranho que andava por ali. E então fomos dois, um chefe à frente, e lá vimos o barco. Não descemos porque o barco podia disparar, né? A gente não sabia o que era. Andámos em cima do barco e não havia sinal de ninguém. O barco sempre a andar. E o meu chefe dizia assim, eu vou pôr uma bomba no barco. Eu disse, esperem um bocadinho. Esperem, ainda não percebi a situação. Ele fez uma tentativa, um simulacro, fez 2 simulacros. O terceiro, os marinheiros vieram cá para fora saudar-nos. Eram os marinheiros da Marinha Portuguesa. Já agora, só para falar sobre o engenheiro Jardim, não sei quantas pessoas aqui já estavam com ele, mas eu já era amigo de eu sou o Brunão também. Esse jantar foi demorado, ele resolveu desmanchar uma pistola da minha prima. Enquanto não desmanchou a pistola, não houve jantar. Um personagem muito especial. Eu era uma excelente pessoa. Eu estava de Moçambique. Sim. Eu parece-me entender que quem pretendeu usar a palavra já terá usado, mas sempre nos alguém pedir ainda a palavra, não havendo sinal nesse sentido, restaria agora de novo agradecer muito o Sr. Manuel Agarelos, não só a sua disponibilidade, mas especialmente aquilo que nos enriqueceu a todos hoje aqui, durante estes momentos, que só queremos agradecer, o enriquecimento que nos trouxe, não só como elementos da nossa história, mas da nossa cultura, mas também da nossa maneira de ser portuguesa, essencialmente, da qual nos devemos estar orgulhosos. Tanta coisa boa que foi. Muito obrigado a nós. Uma última nota para dizer que a nossa próxima conferência vai ter lugar aqui no dia 12 de março, estão todos convidados, e vai ser o Sr. Professor Mário Avelar, professor catedrático da Faculdade de Letras de Lisboa, nos vai trazer aqui um tema muito diferente, mas sobre Lisboa, que se chama Deambulações no Tempo pela Enciana Amenda. Portanto, diferente também, mas seguramente também muito bom para quem tiver a disponibilidade de tempo. Muito obrigado por esta boa tarde a todos.